Agora, as coisas que estão acontecendo, a maneira como as coisas estão acontecendo aqui, ela é assintosa, até para os padrões lá da Alemanha do Terceiro Reich, sabia? O que aconteceu ontem com o Cajuru, por exemplo, é algo que vai ter que ser escrutinado ainda, sei lá, talvez num compêndio de psiquiatria, alguma coisa assim, porque não é normal que um senador, ainda que seja Cajuru, tá? Que ninguém leva a sério mesmo, mas enfim, o senador da República fazer o que ele fez, ligar para o presidente, ensaiar a jogada, enfim, construir aquela falsificação que foi a apresentação de um diálogo montado, que aquilo com certeza é um diálogo montado, e a coisa, ainda bem que não é todo mundo que aceita isso como sendo uma fatalidade, sabe? Por exemplo, o Cidadania, o partido do Cajuru, resolveu que não iria aceitar isso, e aí convidou, como vocês sabem, o Cajuru para procurar a porta da saída, Eu estou aqui com o presidente do Cidadania aqui, Roberto Freire, deputado Roberto Freire, bem-vindo aqui, muito obrigado. Roberto Freire sempre atende a gente aqui. Aliás, presidente, foi um dia ruim ontem para desfazer essa confusão toda, porque o Cajuru é doido, ele é doido. Olha, é bem difícil, eu não sou especialista não é médico, né? em encontrar doido, não, mas, mas ele é uma pessoa que não tem, do ponto de vista político, um certo rumo. Ele oscila, é uma pessoa incrível. Quando se dá bem, por exemplo, eu tenho um relacionamento com ele, até antigo, muito bom. Ele é um grande admirador de João Saldanha, e por conta disso ele aí passou a também, não é admirar, mas gostar em função dessa ligação comum do velho PCB. Ele é uma pessoa que tem alguma coisa de política nesse sentido, mas ele é muito instável, ele oscila, e nessa coisa ele não tem muito limite, ele joga muito com as redes, vocês estavam falando aí de rede, ele faz muita política e atua, mesmo quando não estava na política, muito com a rede, ele tem uma rede muito forte. Então ele fez isso porque era um assunto do momento. O presidente, e aí não vamos pensar que um presidente da República não participa de uma conversa dessa sem ter pleno conhecimento de que ela pode se tornar pública. Essa história de que ele não mandou o filho ingressar no Conselho de Ética, e isso está mal contado, porque o que Cajuru diz é que acertou com ele que iria publicar. Até porque Cajuru também já tinha feito um pronunciamento no Senado, dizendo que, a partir de agora, ele iria gravar todas as entrevistas. É o nosso Juruna do século XXI. Mas, presidente, isso é outra esquisitice. Quando ele disse isso ontem, ele falou, fui na tribuna, avisei todo mundo que ia gravar as conversas no meu telefone nessa caneta, que tem uma caneta espiã também para gravar os diálogos presenciais. Eu achei aquilo tanto, porque o Juruna ainda botava o gravadorzão assim na testa do sujeito. Naquele momento da história, o gravador era desse tamanho, né? Não havia. Sim, agora, fazer isso. Mas esse é o Juruna, do século XXI, né, rapaz? Não precisa andar com um gravador. E nós estamos fazendo aqui, estamos gravando, é outro mundo. E o Bolsonaro utiliza muito bem as redes. Não sei se por conta dele, mas ele tem um gabinete, ele tem uma assessoria que utiliza isso muito bem, inclusive. Ele consegue fazer, aqui também no século XXI, o que os fascistas e nazistas fizeram na década de 30, especialmente na Alemanha, que souberam utilizar bem a imprensa partidária, muito bem o rádio, e inclusive o nascente cinema. Então, não vamos pensar que em cada época você tem as suas formas de comunicação, e isso pode ser tão avassalador, e foi tão avassalador quanto está sendo avassalador hoje as bolhas nas chamadas redes sociais, né?
Cada tempo, guardado as suas proporções, você tem esses assomos totalitários, você tem distúrbios do ponto de vista da política. O que você ainda tem, infelizmente, no Brasil, é de que nesses países, na década de 30 do século passado, eles estiveram à frente do movimento lideranças que eram não só carismáticas, mas que não eram toscas. Eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. O problema nosso aqui, até um pouco da nossa felicidade, ou pequena felicidade, numa infelicidade imensa, é de que o nosso presidente, o líder desse movimento, é tosco e não é capaz de estar entendendo tudo, embora seja um bom instrumento utilizado por aqueles que entendem tudo. Bom, olha, muito obrigado ao senhor pela entrevista aqui. Obrigado por ter tocado o Cajuru porta fora aí. Acho que ele mereceu. E foi uma ação profilática, vamos dizer assim, para evitar. Não volta mais, né? Essa decisão não tem volta, não, tá? Não. Olha, uma das coisas, eu não faço isso com prazer, né? Mas faço por necessidade. Eu acho que na política não até porque essa é até fácil da gente falar, porque ele não está saindo porque é corrupto, porque é incapaz de uma convivência, não, é por incompatibilidade política. E isso é muito bom, e saiu com todo o respeito nosso e da parte dele. É um desenlace que era necessário por conta das contradições que nós tínhamos, e que ontem, aquele episódio desse final de semana, foi conta-gota. Mas, de qualquer maneira, é importante isso para a gente começar a dizer: vamos construir, pelo menos, organizações políticas que falem para a sociedade com um projeto, com uma ideia. Ih, agora foi mesmo. Mas não tem problema, já estamos completando a entrevista.